paz. Senhor, nessa tarde, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está nos reunindo, mais uma vez nós estamos tendo uma grande oportunidade, Senhor, de ouvir uma palavra que pode ajudar todas as irmãs. Senhor, abra o nosso coração, tira todos os véus. Senhor, que nós possamos estar muito conectadas com o que vai ser falado, que o irmão possa, que o Senhor possa usar a boca do irmão, Senhor, para ele tocar no nosso coração, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor Deus, ficar muito mais tranquilas, ter muito mais sensibilidade nesses dias que estão tão difíceis. Senhor, seja comigo. Obrigada. Seja comigo. Peraí. Kaique, Jesus é o Senhor, meu amado. Aleluia. Está comigo? Sim, está com você, meu amado. Fica à vontade. Amém. Amém, irmãs. Muito obrigado pela participação, pelo convite. As irmãs da coordenação, de estar com elas. Quem não me conhece, meu nome é Kaique. Reúno aqui na igreja em São Francisco do Conde. Um prazer, né? Estar conhecendo todas as irmãs daqui do Brasil também, em várias localidades, também em Portugal. Nós somos um corpo, graças ao Senhor por isso, né? E eu estou muito feliz, irmãs, em poder estar aqui com vocês, né? Eu estava até falando com Sueli, que eu não tinha contado isso, né, para ninguém ainda, mas eu tinha um sentimento, um desejo no coração, logo após a minha formação, né, na faculdade, que era poder uma vez palestrar só para mulheres. Não sei por que eu tinha esse desejo, eu tinha esse sentimento. Eu já compartilhei mensagens para irmãos, para jovens, para adolescentes, para crianças, mas nunca falei só para mulheres. E aí, quando as irmãs vieram falar comigo, eu confessei a elas, né, que era um sentimento que eu tinha, e graças ao Senhor por essa oportunidade, né? Que Deus abençoe a todos. Eu quero começar fazendo uma oração, depois eu me apresento melhor, tá bom? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essa tarde nosso coração se volta a Ti, Senhor. Pedimos o Teu sangue precioso sobre nós, reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa fragilidade. Senhor Jesus, reconhecemos que nada podemos sentir, Senhor. De Portugal, psicólogo. Dependemos do Senhor. Precisamos do Senhor. Por isso, nos conduza nessa comunhão. Ó, conduza a vida de todas essas irmãs que separaram um momentinho do seu dia para poder estar aqui presente conosco. Senhor, honre o coração dessas irmãs. O Senhor conhece as suas necessidades. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor me use como um canal para que elas possam se voltar ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, nos apresentamos essa comunhão ao Senhor. Todos os aspectos humanos que nós iremos falar aqui, a questão espiritual, que elas possam olhar para o Senhor e possam descansar em Ti, Senhor. Ó, Senhor Jesus, se revele mais para nós nessa tarde. Eu abençoo a vida de cada uma dessas irmãs, suas famílias, as suas vidas, todo o seu ser, que elas possam ser encontradas no Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãs, apresentando melhor para vocês, meu nome é Kaique, sou psicólogo clínico. Atualmente eu sirvo aqui na igreja em São Francisco do Conde. Na verdade, a minha vida é uma coisa... Se eu pudesse parar aqui para falar um pouco para vocês, a gente ia demorar muito tempo. Mas eu tinha sentimento, desejo de seguir a carreira acadêmica, né? Me formei, já tinha... Estava um passo à frente para fazer o mestrado e iniciar o doutorado, posteriormente. Mas, de repente, quando eu tinha tudo organizado, planejado, o Senhor mudou todo o percurso, né? Eu falei que nunca ia sair de onde eu morava, em Salvador. Hoje eu moro em São Francisco do Conde. Graças ao Senhor por isso. Minha esposa é daqui, Andresa, te amo, amor. Você está aí também. E aí, o que acontece? O Senhor mudou todo o percurso, né, da minha vida. Eu sou filho de uma dona de casa com um vigilante, né? Meus pais não tiveram oportunidade de estudar, mas graças ao Senhor me ofertaram essa possibilidade e eu agradeço muito ao Senhor por isso, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Não sou de uma família rica, de classe média, mas graças ao Senhor, tudo que eu precisava, eu encontrei no meu lar, né?
tive uma boa educação, meus pais sempre me levaram nos princípios morais adequados, eles não reuniam, e eu passei a reunir a partir dos 13 anos, e graças ao Senhor esse foi o meu melhor presente. E de lá para cá, desde 30 de agosto de 2008, eu tenho servido ao Senhor. Então, a minha principal função, minha profissão não é ser psicólogo, a minha profissão é ser servo de Deus. Desde que eu me entendo enquanto gente que tem uma consciência melhor, né? Eu me entendo como um filho de Deus, um servo. E um servo só tem o dever de cuidar, né, das coisas do seu Senhor. Então, para mim, irmãs, é uma grande honra estar aqui com vocês, podendo fazer o que, na verdade, não considero ser uma coisa, como é que eu posso dizer para vocês, um peso, né? Na verdade, é uma grande alegria poder estar com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento que Deus me possibilitou ter, para que possa servir, talvez, de alguma forma, para vocês e na vida de vocês. E, com certeza, isso já completa o meu chamamento, né? O sentimento de eu ser psicólogo, porque eu não seria psicólogo, eu seria advogado, seria médico, seria qualquer outra coisa, engenheiro, mas o Senhor me fez ser psicólogo, e graças ao Senhor por isso, né? Por quê? Porque Ele queria me presentear todos nós com esse momento, né? Desses momentos. Então, peço às irmãs paciência para poder me escutar. Nós temos um tempinho aqui, né? Eu preparei alguma coisa aqui para nós nessa tarde. Também não quero cansar as irmãs, mas não sei como vai acontecer aqui. Espero que, de fato, vocês possam ser ajudadas. Com esse tema, o perigo da sensibilidade. Nós teremos outros, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos juntos, né? Eu trabalho com atendimentos online, né, irmãos? Isso é uma coisa que eu também queria passar para os irmãos, as irmãs, na verdade. Há algum tempo atrás, existia muita barreira do cristão procurar ajuda psicológica, principalmente no viver da igreja. E isso era muito claro anteriormente. É como se o cristão não pudesse sentir nada. Você já tem o Senhor, você já serve o Senhor, você já busca o Senhor, então, obviamente, o Senhor vai suprir tudo o que você precisa. Não é que esteja errado, é verdade. Mas a Bíblia fala que nós temos corpo, alma e também temos um espírito. O que acontecia antes? Falava-se de psicologia, as pessoas, e principalmente os cristãos e as irmãs, né, cristãs, se sentiam condenadas. Eu não posso buscar ajuda psicológica porque eu sou doida, eu sou maluca, é o que sempre falavam, né? Isso é uma realidade do senso comum. Mas, por exemplo, isso não deveria ser real. Porque ninguém se condena se está com uma dor de dente e vai procurar um dentista. Porque o profissional habilitado para cuidar do seu dente é o dentista. Ninguém se condena se está sentindo alguma dor e vai procurar um médico. Porque o profissional habilitado para cuidar dessa demanda nessa terra é o médico. Por que então nós nos condenamos se temos alguma questão psicológica de buscar uma ajuda profissional como psicólogo? E olha que interessante, existe muita dificuldade de achar um psicólogo que tem como referência o ser cristão. A grande maioria dos psicólogos são ateus, espíritas e tudo mais. No entanto, existe, pela misericórdia do Senhor, alguns, né, que também são cristãos. E por que eu estou falando isso? Porque nós, irmãs, não podemos nos sentir condenados se existe alguma demanda nossa que nós não conseguimos administrar sozinhos. Quando é que nós procuramos um psicólogo clínico, nesse caso, né, para desabafar, para poder falar, para poder tentar ser ajudado? Quando nós não conseguimos mais lidar sozinhos com as nossas coisas. Se você consegue lidar sozinho com as suas coisas, não tem por que você buscar ajuda com um psicólogo. Mas se de repente você tem sintomas de ansiedade grave, né, moderado ou grave, você tem sintomas de depressão, toque, bipolaridade e tantas outras coisas que não são mentirinhas criadas, é doença, é uma questão que precisa ser cuidada, né? Então, assim, se você sente algumas questões, né? E não apenas se você sente algumas questões, mas você quer se sentir melhor, você quer se desenvolver, você quer desabafar sobre algumas questões que talvez você não consiga com outras pessoas. Então, você pode procurar um psicólogo. Eu sempre digo, procura psicólogo quem quer resolver os seus problemas. Porque problemas todos nós temos, né? E nós temos escutado que nós temos desafios, não é isso? Então, se você tem alguma dificuldade, algum desafio, e tem um profissional habilitado que estudou, que especializou, que tomou curso, que tem experiência clínica, que pode te ajudar, por que não fazer isso? Então, eu queria começar falando isso para todas vocês. Não se sintam condenadas, ou culpadas, ou pressionadas
se existir a necessidade de, em algum momento, por alguma questão, você precisar buscar ajuda de um psicólogo, né? Hoje, com a pandemia, ocorrem as terapias online. Eu faço algumas terapias online com alguns pacientes. A maioria das pessoas que eu atendo são cristãos da vida da igreja. Então, graças ao Senhor, porque o Senhor nos proporciona isso, né? Graças ao Senhor por ele. Mas, há um tempo atrás, isso talvez não fosse possível. E aí, eu acabei de falar em uma live anterior. Os cristãos sofriam 2 vezes. Primeiro, por conta da sua própria alma, que já estava ali sentindo, que estava, né, acontecendo ali, e também se condenava por ser cristão e estar sentindo isso. Então, isso é um problema que hoje é um trabalho de formiguinha, que nós precisamos estar desconstruindo. Você está com um psicólogo não quer dizer que você é maluca, que você é doida, não é isso. Quer dizer que você é alguém que se preocupa com a sua saúde mental, tá bom? Então, dando essa introdução, além de psicólogo, eu também sou consultor financeiro, então, além de ajudar as pessoas com a sua saúde mental, eu ajudo as pessoas com a sua saúde financeira, né? Tem até algumas pessoas que estão aqui na live que também são pessoas que eu já ajudei, que eu ajudo ainda, então também presto esse atendimento para investimentos, para mudança de orçamentos, né? Ajuste no orçamento. E graças ao Senhor, o Senhor tem abençoado, né? Também os meus clientes. Então, basicamente é isso. Eu trabalho com a psicologia e também com a consultoria financeira, mas realmente a minha função hoje é servir ao Senhor. Estou aqui na vida da igreja, na igreja de São Francisco do Conde, e o meu maior tempo é destinado a servir os irmãos, a cuidar da igreja, a estar junto com os irmãos. Amém? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês sobre mim. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui nessa live. 70 irmãs, muito bom. Nossa, graças ao Senhor. Todos estão me escutando bem? Podem dar um legalzinho aí? Ouvindo bem, né? Pronto, muito bom. Eu queria, antes de começar, pedir aos irmãos o seguinte. Caso alguma irmã não esteja em um ambiente confortável, silencioso ou adequado para essa live, eu peço que, nesse momento, antes de eu começar a falar, se desloque para um lugar onde você não seja, talvez, interrompida. E, se possível, também faça anotações, né? Escreva, porque talvez, posteriormente, você pode voltar lá. Muito bom, né? Mesmo sabendo que a live vai ficar gravada, né, essa primeira parte, mas você pode, nos seus inscritos ali, né, voltar ali. Então, caso alguma irmã esteja em um ambiente aí desconfortável, rapidamente sai aí e vai para outro lugar. Queria também, nesse primeiro momento, mostrar isso aqui para as irmãs. Recebi hoje aqui na localidade a minha xícarazinha com a minha esposa. Muito obrigado às irmãs da coordenação, a todas as irmãs envolvidas. Muito obrigado mesmo, nós amamos. Ficou muito lindo. Louvado seja o Senhor. Então vamos nessa, né? Senhor Jesus, preparadas, irmãs? Que o Senhor nos abençoe. Vamos lá. Eu coloquei como título dessa live o perigo da sensibilidade, certo? E eu queria começar chegando vocês perguntando o seguinte. Na verdade, ser sensível é perigoso, porque eu botei o título O Perigo da Sensibilidade. Só que geralmente nós olhamos, quando se fala de sensibilidade, né, as pessoas atribuem a sensibilidade um aspecto positivo, né? Bom, e eu de repente eu coloquei o perigo da sensibilidade. Isso aqui é uma pegadinha, tá? Mas eu queria saber de vocês, a irmã Sueli, por exemplo. O que é que você acha, minha irmã? É perigoso ser sensível? Ser uma irmã sensível? Estejam Sim, comigo, eu tá bom? acho. Pode dizer. Eu acho. Por que você acha que é perigoso ser sensível? Ah, não sei, eu acho assim porque a gente fica exposto a tudo. Eu penso assim. Uhum. E essa exposição pode levar ao quê? Pode acontecer o quê com essa exposição? Ah, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. A irmã Tânia concorda com isso? Amém, meu amado. Eu vejo que há um certo perigo, né, nessa sensibilidade feminina. Muitas vezes, não sei se é esse lado que o irmão está querendo falar, nós, pelo fato, né, de sermos tidas pelo sexo frágil, ser sensível demais, né? Eu acredito que às vezes isso possa
isso possa impactar, né, em algumas decisões, algumas coisas que a gente venha tomar, algumas decisões. Eu acredito que é sim. Não Uhum. Kaique? Oi, Não Kaique? Não, Patrícia, o Sebastião tá certo. Amém, meu irmão? oi, amém. Amém. Eu também concordo, eu acho um perigo essa Uhum. sensibilidade. Por quê? A gente pode deixar ser levada por muitas emoções, por Uhum. ter essa sensibilidade muito aguçada. Uhum. Também tem a questão assim, as pessoas, ao perceberem que você é uma pessoa muito sensível, pode aproveitar do que você tem. Uhum. Querer tirar alguma vantagem, alguma situação, porque sabe que você é sensível, você está disposta a qualquer coisa. Então, as pessoas têm de se aproveitar nessa questão, não só pessoas externas, né? Pessoas que a gente conhece, amigos, Sim, pessoas como também familiares. entendi. Eu acho um perigo, então a gente tem que ser muito discreta nessa situação, da questão da nossa sensibilidade. Muito obrigado, meu irmão. Alguém mais queria completar o que as irmãs falaram? Que pensa desse jeito também? Eu. Pode falar, minha amada. Então, eu acredito que, olhando pelo lado humano, né, é perigoso, sim, sabe? Porque a nossa sensibilidade, para mim, eu me sinto muito frágil, né? Então, eu choro por qualquer motivo, Sim. olhando pelo lado humano. Mas, assim, olhando pelo lado espiritual, Sim. o inimigo, ele sabe que nós somos insensíveis, e ele pega justamente nessa parte, na parte da nossa fraqueza. Uhum. Então, por exemplo, assim, quando a gente vai falar de Cristo para uma pessoa, por exemplo, que não conhece a Cristo, Sim. né? Ele vai falar assim, mas por que você fez isso? Por que você fez aquilo, né? Aí pronto, aí mexe assim, a gente se sente insensível, porque não sabe como responder. Uhum. Eu não sei se o amado compreendeu o que eu disse. Entendi, compreendi sim, Né? minha Mas eu amada. acho que existiu assim, os dois lados da sensibilidade, né? Então, assim, eu acredito que no lado espiritual, a nossa sensibilidade tem que ser mais forte, tem que deixar a nossa sensibilidade de lado, a fragilidade, né? Tem que deixar de lado e seguir o espírito. Amém. É isso. Ok, obrigado, amado. Isso mesmo. Não sei se eu não sei se eu Amém. estou correta, se eu estou. Sem problemas. Certinho. Você falou certinho. Alguém mais Irmão, queria falar? eu, Amém. Pode falar, minha amada. Pode dizer. irmão, eu queria entender melhor. Você falou da sensibilidade. Isso. Porque É você pediu perigoso? para É mudar de perigoso ser ambiente. sensível? Eu A estava num pergunta foi. ambiente com ruído, eu fui para um ambiente mais que eu tivesse mais É, tranquilidade. Aí eu, agora que eu eu, voltei. eu fiz a pergunta da seguinte forma. O título é O Perigo da Sensibilidade dessa palestra. Eu perguntei, mas afinal, ser sensível é perigoso? Aí as irmãs estavam falando. O que é que você acha? Ser sensível é perigoso? Olha, a sensibilidade eu acho ela importante, porque uma pessoa que não tem sensibilidade, ela não consegue perceber as coisas refinadas, né? Uma pessoa Sim, sensível, ela percebe coisas que ninguém vê. sim. E eu vejo na Bíblia o Senhor Jesus, ele dando esse valor para a mulher, nesse ponto aí, da sensibilidade, porque ela consegue ver coisas que ninguém vê, exatamente por essa sensibilidade. Porque ela consegue ver muitas coisas que está além de um olhar, de uma palavra. Numa palavra, a pessoa se expõe, se a pessoa não tiver sensibilidade, ela não consegue perceber que há maldade naquilo ali. Então, eu vejo a sensibilidade como algo positivo. Certo. Amém? Eu quero falar um pouquinho. Pode falar. Quem quiser pode falar. Eu concordo muito com o que essa minha irmã acabou de falar, mas eu também percebo o Certo. seguinte, que se a gente for Sim. sensível demais, o que acontece? Tudo que fala, a gente toma aquilo para a gente e a gente acaba tendo uma autoestima muito baixa, né? E isso pode prejudicar a gente também. Mas isso que ela falou, eu sou uma com ela, mas só nesse outro lado, assim, que se for sensível demais, tudo ser
você leva a sério, tudo você joga para você, traz para você, isso aí também pode acarretar uma série de problemas. Você pode abaixar a Muito autoestima obrigado, e minha tudo irmã. mais também. Pois, amém. Muito bom. Estou gostando de ver as irmãs muito participativas. Amém. Eu gostaria de falar algo breve. Estão conseguindo me ouvir? Então, assim, Pronto. Eu gostaria de falar algo breve. Eu concordo que nada que não tem um equilíbrio vai trazer algo positivo, né? Eu acho que de toda sensibilidade, a sensibilidade é necessária, né, para sermos humanos, né? Agora, sim, a questão emocional é porque se confunde muito o ser sensível com o ser emocional, excessivamente, né? Então, assim, tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? A gente precisa ser sensível, precisa ser racional, né? Então, é botar a sensibilidade em algo racional e não colocar algo emocional excessivamente. Eu falo porque eu, antes de viver a vida da igreja, eu tinha um desequilíbrio muito grande em relação à parte emocional. E isso me atingia bem na parte física. Então, eu precisei ter um equilíbrio, né, na presença do Senhor, para que Ele pudesse me dar um lado, uma parte emocional mais equilibrada, né, para ter uma sensibilidade racional. Eu concordo que a sensibilidade sim, é algo positivo dentro desse equilíbrio. muito bom, irmã Rita, muito bom. Vou abrir só para mais uma pessoa falar, tá? No final, as irmãs podem retomar e a gente vai poder estar falando mais sobre isso, tá bom? Alguém queria falar? Acho que foi Jó, não foi? Ou foi a irmã Michele? Ah, pode ir, minha irmã. Se Jó quiser falar também depois, que eu acho que ela falou aí, você também pode. Aí a gente finaliza. Pode falar, minha irmã. Irmã Michele. Missilene. Missilene, desculpa. Eu acho assim que dentro, observando dentro do que aquela irmã falou, a Simone, a sensibilidade, ela tem um perigo porque ela pode nos deixar sobrecarregados. Então, a partir do momento que você tem a sensibilidade de perceber, de percepção, você acaba percebendo várias situações e todas essas situações, elas vão acabando te sobrecarregando. Porque você vê uma situação de um irmão, você vê uma situação de um parente, você vê uma situação de um filho, você vai vendo, você tem aquela sensibilidade de percepção, você vai percebendo, e aí o que acontece? Essa sensibilidade acaba fazendo com que você sinta um peso muito grande, você vai se sobrecarregando. E a partir do momento que você vai se sobrecarregando, você vai se sufocando, e aí você não consegue mais sair daquilo ali. E aí você começa a ver as coisas, começa a não saber lidar com as coisas, e aí o peso é tão grande que você sufoca e não consegue mais nem se voltar para o Senhor, não consegue mais buscar o Senhor, nem invocar o Senhor, porque você se sobrecarregou, você ficou com um peso muito grande, e aí o que acontece? Você não sabe agir, você não tem ação, você acaba paralisando em frente àquilo tudo ali, porque você percebeu e não sabe como agir, não sabe como mexer, não sabe como lidar. Então, eu percebo que o grande perigo da sensibilidade é isso. Não é o fato de você ser sensível, mas é você ser sensível e não saber lidar com as situações. Para mim, isso é mais difícil. Boa colocação, minha irmã. Quero agradecer a todas que falaram. Eu vi ali que o Jó disse que não falou, né? Nada. Então, vamos estar dando continuidade aqui. Tudo que vocês falaram está correto, né? De certa forma, está correto. Agora, eu quero desenvolver com vocês esse conteúdo de uma forma muito natural, para que vocês possam compreender a essência da sensibilidade. A minha missão é passar para vocês sobre isso, para que vocês possam, compreendendo sobre essa temática, poder ser aplicável no seu dia a dia. Antes de eu falar sobre isso, como eu falei no início, né? Existe um lado bom, podemos dizer assim, quando as pessoas falam, sou sensível, sensibilidade, que é o seguinte: quem são as pessoas sensíveis? São aquelas pessoas delicadas, são aquelas pessoas que têm
bastante atenção com as coisas, que é bem cuidadoso, né? Cuidadosa. São aquelas pessoas que têm uma empatia com o outro. Então, são tão sensíveis que ela consegue identificar algumas coisas que muitas vezes outras não conseguem. Então, essas são as chamadas pessoas sensíveis. Mas olha só que coisa interessante. Eu, uma vez, claro que eu não vou falar aqui o nome da pessoa que eu atendi, nem posso revelar conteúdos mais claros, mas vocês nunca saberão também quem é, né? Eu atendi uma pessoa, há algum tempo atrás, que ela tinha um problema com uma pessoa da família. Tal pessoa era jovem, a outra era um pouco mais velha, e essa pessoa mais velha ficou devendo a essa mais jovem. E a raiz de tudo foi essa questão aí do dinheiro. Ela chegou para mim dizendo que não aceitava isso de forma alguma, que foi lesada, que a pessoa não teve consideração. E o que aconteceu? Essa pessoa viajou, a que estava devendo. Quando voltou, foi morar próximo a ela. Não deu mais satisfação, não falou nada. E essa pessoa estava em terapia, em processo terapêutico, encontrou com essa pessoa que estava devendo a ela em um determinado lugar. Ela estava vindo e a outra que estava devendo estava vindo em direção dela. De repente, essa que estava devendo atravessou e foi para o outro lado. O que é que aquela jovem entendeu? Está fugindo de mim, não quer me pagar. Passou tanto tempo sem me ver, agora porque eu estou indo na direção dela, está fugindo de mim. Aí, foi mais para frente, essa pessoa não foi atrás dela, mas caminhou, continuou caminhando. Em uma outra oportunidade, se encontrou com ela novamente. E aí, quando estavam próximas uma da outra, essa que estava devendo pegou o celular e ligou para alguma outra pessoa. Essa que estava querendo o seu dinheiro de volta, imaginou, pensou, entendeu que aquilo novamente era uma forma de se esquivar dela. E essa situação aconteceu algumas outras vezes. Ela não teve coragem de chegar para a pessoa e a pessoa, não sei se esqueceu ou o que aconteceu. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque chegou um momento em que, depois de vários encontros mal sucedidos, e existia uma questão entre elas, o marido das duas se encontraram. Só que dessa vez, aquela que estava com a pendência financeira não estava. O marido da outra e a outra estavam, né? Quando se encontraram, o marido, já ciente de tudo, quis partir para agressão física com aquele outro, por conta daquela demanda de lá de trás. Para resumir a história, quase eles brigaram. Antes de brigar, de ter agressão física, ele falou tudo o que aconteceu e as tentativas de esquiva dessa mulher, porque não queria pagar. E nessa oportunidade, essa que estava devendo explicou que não foi nada disso que aconteceu. Nessas oportunidades em que ela estava indo, que ela atravessou a pista, ou que ela pegou o celular, não foi para querer despistar, vamos dizer, a outra. Foi porque, naquele momento, tinha que acontecer daquela forma, ela teve a necessidade de fazer isso. E por pouco, o marido da que estava esperando receber o dinheiro não fez algo sério com a outra pessoa, tanto com ela, tanto com ele. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque a intenção psicológica dessa que queria o dinheiro e que, por direito, né, deveria ser ressarcida, foi tão forte nesse sentido que a sua mente projetou coisas que não existiam. Criou realidades que não existiam. E isso traz um impacto direto no nosso psicológico. As mulheres, então, elas têm essa peculiaridade. Fantasiam demais. E isso interfere no seu aspecto psicológico e emocional. Imagine se acontecesse uma coisa grave ali, quando fosse explicar tudo, a mulher relatasse o que de fato aconteceu. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque é perigoso criar realidades que não correspondem com o que de fato é. Um dos perigos da sensibilidade é isso. É você, por ser tão atento a algumas coisas, julgar que a sua realidade é a que de fato é real. O que você projetou, o que você pensa, é o que de fato é real. Então, veja só, existe um lado bom
da sensibilidade. Mas eu quero explanar para vocês um outro lado, que não é falado. O que é que nós podemos entender por sensibilidade? É uma capacidade de perceber, também uma capacidade de gerar sentimentos, sensações e emoções. Kaique, esses sentimentos, essas sensações, essas emoções, são verdadeiras? Não, muitas vezes não é. Você sabia que você tem memórias falsas? Lá da sua infância, da sua adolescência, você sabia que a sua mente cria memórias falsas e você acredita que ela é verdade? Você sabia que as suas emoções podem te enganar a tal ponto de acontecer o que aconteceu com essa jovem que eu acabei de relatar? Você sabia que quanto mais você é sensível, mais você é vulnerável a gerar sentimentos, sensações e emoções que são pseudo-sensações, motivações e sentimentos? Então, esse tema de hoje é muito sério, porque a depender de como nós lidemos com a nossa sensibilidade, a nossa realidade pode se apresentar de uma forma ou de outra. Vai depender de como você julgar aquilo que você está vendo. Isso é experiência de consciência. É a sua consciência se explanando para o que você está vendo. Porque pode acontecer que o que você está vendo não corresponde ao que de fato você está pensando que é. Mas as fantasias que são geradas dentro de nós nos levam, e principalmente as mulheres nesse sentido, a criar realidades que são falsas realidades. Isso aqui é frustração, né? Isso gera frustração. Mas as expectativas geradas, elas muitas vezes não correspondem com a realidade. Então, a palavra sensibilidade tem a ver com tardius sensibilitas. É uma palavra tem origem latim, tá? Que quer dizer o seguinte, é uma experiência perceptiva, ou seja, cada um tem a sua experiência de percepção. Então, o que eu posso perceber pode ser que você não perceba da mesma forma, e é por isso que temos que ter cuidado. É uma experiência perceptiva que traz sentido para você. Então, se fez sentido para você, você vai julgar daquela forma, você vai viver aquela realidade. Então, o que acontece? Precisamos ter muito cuidado. Cuidado com a sensibilidade. E por que ter cuidado? Porque tem um conceito na psicologia que, se nós entendermos, nós passamos a ter uma melhor noção, podemos dizer assim, no que diz respeito aos nossos comportamentos e atitudes, que é o seguinte. A sensibilidade é como se fosse um imã. Pensem a sensibilidade como um imã. Esse imã, é um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, ele nos faz vulnerável, certo? Entenda-se que você está vulnerável porque você está com uma possibilidade maior de ser tragada, podemos dizer assim. Você está vulnerável. É um imã que te faz vulnerável ao objeto A. Objeto A é um conceito psicológico que tem a ver com sensibilidade. O que é um objeto A? Por exemplo, você se faz vulnerável a esse objeto A. O objeto A pode ser um objeto em si, uma pessoa, uma circunstância, uma emoção, um sentimento, pode ser qualquer coisa. Que você acredite que, de fato, faz sentido para você. Então, você se torna presa àquilo, vulnerável àquilo. Por exemplo, eu sou sensível à dor. Uma irmã pode dizer, eu sou muito sensível à dor. Em outras palavras, o que é que ela está querendo dizer? Eu sou mais fácil de sentir dor. Vocês compreendem? É claro para vocês? Eu sou sensível à dor, então eu tenho mais sensibilidade à dor. Possa ser que eu não tenha essa sensibilidade, você tenha. Então, eu me torno vulnerável à dor. O objeto A aqui é a dor. Está identificado. Eu sou mais sensível à dor. Meu dente, ele é muito sensível. Geralmente, as pessoas falam isso. Meu dente está muito sensível. Ou seja, existe um desgaste natural, né, no esmalte do seu dente que protege o seu dente. Então, ele é mais sensível. Ele é mais vulnerável. Podemos dizer assim. Só que esse terceiro exemplo que eu vou dar, é o que realmente descreve a maioria das irmãs. E eu queria falar uma coisa em relação a isso. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu tenho em mente que existem as exceções, tá? Assim como para homens, como para mulheres, existem exceções. Mas existe um aspecto geral também, que estrutura as irmãs, as mulheres. E nesse aspecto geral que eu estou trazendo. Mas você pode falar assim, mas isso não corresponde ao que eu sinto, ao que eu sou, enfim. Não tem problema, você pode ser uma exceção. Mas, num conjunto geral, isso se adequa de forma específica às irmãs.
que é o seguinte: eu sou sensível. Geralmente as irmãs falam isso. Ah, eu sou muito sensível, eu sou sensível. Ou seja, precisamos ler as informações, as palavras que nós falamos de uma forma diferente. E se nós tivermos essa leitura, a nossa vida também pode ser diferente, porque vamos ter cuidado com o que estamos falando. E depois eu quero ter a oportunidade de falar sobre o poder das palavras para vocês. Mas quando você fala que você é sensível, você está dizendo o seguinte: eu sou mais fácil de ser ferida. Lembre do imã. Lembre do objeto A. Se você fala que você é sensível, você está dizendo que eu sou mais fácil, eu sou mais vulnerável de ser ferido. Eu sou mais fácil de ser machucado. Eu sou mais fácil de ser abalada. E geralmente é isso que acontece. Nas relações, você pode se sentir a mais frágil, a mais vulnerável, a mais abalada, a mais machucada. Ah, Kaique, por que isso acontece? Por conta de uma série de questões que tem a ver com a história da sua vida, com suas experiências, com quem você se tornou e com quem você hoje é. Eu queria dar um exemplo aqui para vocês, para tratar um pouco mais específico sobre isso. Pense o seguinte comigo, né? Eu não quero trazer questões muito técnicas, porque senão vai ficar muito chato a palestra, porque psicologia é muito densa, mas quero trazer alguns exemplos para a gente ficar de uma forma mais prática, né? Entender. Pense numa chapa quente. Uma chapa quente em que geralmente se fazem ali os lanches, né? Tá ali, bota a carne ali, tem aquele negocinho que aperta, fica bonitinho o pão, depois você aperta o pão. Tem uma temperatura ali elevada, né? Tem uma temperatura elevada aquela chapa. Agora pense que é colocada uma mão ali naquela chapa. Aquela chapa foi criada com um objetivo. Ela não foi criada para não ter aquela temperatura. Foi criada para ter aquela temperatura, para que se possa produzir algo. Então, esse é o objetivo dessa chapa. Criada para existir aquela determinada pressão, né? Agora, a pergunta é a seguinte. As irmãs que estão aqui, temos 75 irmãs presentes, 75 pessoas nessa live. Vocês se consideram ser pessoas que lidam bem com pressão? E eu te respondo. Se você se considera uma pessoa sensível, a resposta é não. Você não consegue lidar com pressão. Você não consegue lidar com ambientes mais estressantes ou que te traz uma certa angústia. Mas a chapa aqui, que eu trouxe para vocês, é esse ambiente que nós estamos envolvidos, quer seja em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Existe uma temperatura que não depende de você. E o objetivo aqui, por exemplo, é ter colocado a mão nessa chapa. E aí nós temos 3 opções. A pressão da chapa existe. Não tem como tirar isso. Mas o objetivo aqui é colocar a mão. Então, vamos considerar algumas hipóteses. Primeira opção. Uma mão que tem sensibilidade. Uma mão que tem sensibilidade. Tem uma chapa ali. Tem uma... Simone, eu vou responder essa pergunta, tá? No decorrer da live. Pense na chapa quente. A primeira opção é colocar a mão ali, uma mão que tem sensibilidade, uma mão normal. Você pega a sua mão, bota ali na chapa. A ação natural do seu corpo, que tem sensibilidade, é fazer o quê? Quem não faz isso tem algum problema, na mão, no corpo, em algum lugar. Porque nosso corpo foi criado para termos resistência à dor, né? Para fugir disso. Nós não queremos sentir isso. Então, está sobre um ambiente estressor, a mão na chapa que está quente, você bota a mão ali e você tira logo. A mesma coisa na tomada ali, né? Vai tomar choque, ó. Isso é involuntário. Não depende de você querer ou não. Está sensível a sua mão. Então, essa é a primeira hipótese, tá? Isso é um instinto natural. A segunda hipótese. Não tem sensibilidade. Por algum problema, alguma questão ali, a sua mão não tem sensibilidade. Você pega a mão, bota ali na chapa quente. O que é que vai acontecer? Sua mão não vai sair dali. Está insensível. A mão vai permanecer lá, você não vai sentir nada, mas pouco a pouco você corre o risco de perder a sua mão. Sua mão pode ser amputada. Não tem sensibilidade, não tem como você sentir nada, perceber nada, mas a temperatura está ali, a pressão está ali. Então, eu dei para vocês uma opção, uma mão com sensibilidade, e tiro logo, né? Que é a reação natural. Dei a outra opção, que é uma mão insensível,
e ela vai ficar ali, vai trazer problemas, isso é certo, tá? Vai trazer um problema, você pode até mesmo perder a sua mão aos poucos. Mas eu quero trazer para vocês agora uma terceira opção que tem a ver com esse título dessa palestra. É uma mão sensível. Pense novamente em uma mão sensível. Qual é o título? O perigo da sensibilidade. Pense em uma mão sensível que está sobre a chapa novamente. E essa mão sensível continua na chapa. O que é que vai acontecer? A mão que era sensível, o que é que vai acontecer com ela? Se torna insensível. De tanto ela estar ali naquele ambiente, em um momento, ela se torna insensível. Por quê? Porque ela vai trazer prejuízos, sérios prejuízos. Você tinha a opção de tirar, mas você não tirou, certo? Você deixou lá. E aquilo que era sensível se tornou agora insensível. Aqui está o grande perigo. A sensibilidade gerando insensibilidade que pode gerar problemas. Quando alguém é muito sensível, essa pessoa acaba ficando insensível à sua própria sensibilidade. Perceberam, hein? Quando alguém é muito sensível para qualquer coisa, ela se torna insensível. Porque ela já não consegue ser racional, como a irmã falou mais cedo, né? E aqui é psicológico e emocional. Estou falando psicológico agora. Ela não tem racionalização, porque ela é muito emocional. Ela se envolve. E ela se torna insensível. Acha que tudo é normal, tudo pode, está tudo certo. A sensibilidade dela, que tem um aspecto bom, não se tornou mais bom. Não tem mais equilíbrio aqui. A sensibilidade se tornou perigosa, gerou insensibilidade. E isso, irmãs, tem a ver com tudo. Relações interpessoais, relações no trabalho, você com você mesmo, com tudo. Então, gerou problemas. E o que é que vai acontecer a nível humano e espiritual também? Em algum momento, morte. Ó, mão, vai gerar problemas na sua mão, daqui a pouco sua mão vai ser amputada. Você vai perder a função do membro. Morreu. Então, essa realidade que eu estou apresentando para você aqui é o grande perigo. É o perigo escondido das nossas emoções. E que não se é falado por aí. Se eu perguntar para vocês aqui, quando vocês escutaram falar sobre o perigo da sensibilidade, talvez quase ninguém vai falar que ouviu aqui. Ninguém vai falar. Porque esse é um assunto muito, muito delicado. E nós precisamos ter clareza sobre ele para que a gente não possa cair nele. Então, essa live realmente é muito importante para todas vocês. E qual é a consequência disso? A sensibilidade feminina, nesse sentido aqui, que já se tornou insensível, dá lugar a outras questões. Porque pense, é uma coisa que vai levando a outra. É sempre assim. Não tem como você separar. É uma coisa que vai levando a outra. Então, nesse momento aqui, o que é que já gerou? Gerou constrangimento para a pessoa. Tudo ela fica constrangida. Não consegue falar, não consegue dizer um não consegue fazer mais nada. É constrangedor para ela se comportar. Porque ela agora não está mais, ela está agora insensível, né? Gera constrangimento. A pessoa agora se paralisa, tem medo. Tudo isso são consequências em um estado de sensibilidade gerando insensibilidade. A paralisia, ela realmente trava a pessoa. O medo, ela bloqueia as pessoas. Pense uma mulher paralisada, bloqueada, com medo. Pense nessa mulher. Como deve ser uma vida de uma mulher que tem medo de tudo? Ela tem características que são peculiares a ela, mas ela tem medo de se comportar. É terrível. Mas onde é que foi que ocasionou isso? O que é que gerou isso? Onde é a raiz que está? Não sei, a gente tem que fazer o processo terapêutico. Uma vez eu atendi uma paciente que ela não entendia porque ela não tinha algum sucesso em alguma área da vida e porque ela não conseguia dançar. Ela queria mostrar felicidade, alegria, mas ela foi bloqueada.
E ela se tornou tão insensível para isso, e ela queria fazer isso, se sentir melhor, que ela não entendia o porquê. E um dia ela lembrou o porquê de tudo isso. Porque lá na sua infância, olha só, 8 anos, alguém falou para ela, é feio fazer isso, dançar. Você nem sabe dançar. Olha como você dança. É tão feio você fazer isso. Olha aquela pessoa. Sabe o que aconteceu? Esse ato dessa pessoa gerou bloqueio na vida dessa pessoa, que não foi só em relação a dançar, não. Ela nunca mais dançou depois disso. Foi bloqueio em relação ao seu trabalho, ela se sentia insegura, ela se sentia com a sua estima baixa sempre. Ela era uma pessoa que tinha medo de fazer novas coisas, ter novos desafios. Porque um dia alguém, quando ela tinha 8 anos, falou para ela, olha, isso é feio, você nem sabe fazer. Aí a gente vem para a fase adulta. Como é que a gente vai descobrir os nossos bloqueios? Se pode ser uma coisa tão pequena, tão básica, tão insensível às vezes, que nos gera tudo isso. Por isso que eu estou falando para vocês. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Porque isso pode impactar muito a vida das outras pessoas. Certo? Então, aqui é outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Você, irmã, nessa live, se você pudesse falar, você se considera alguém que está insensível à sensibilidade? Você já fez essa pergunta para você? Se você não fez essa pergunta, você precisa, até o final dessa live, se perguntar, será que eu estou insensível à minha sensibilidade? Será que eu extrapolei? E eu quero falar para vocês o seguinte, eu quero propor para vocês nessa live uma mudança de mindset, uma reestruturação psicológica, porque eu, de fato, irmão, estou encorajado a passar para vocês o encargo que está no meu coração há muito tempo. E essa palavra sobre sensibilidade, ela é uma palavra marcante, direcionada, específica, porque coloca em xeque diversas outras realidades. E eu queria falar para vocês o seguinte, existe uma forma de nós cuidarmos com isso, de uma forma muito íntegra, podemos dizer assim. É mudar o conceito. Vamos mudar de conceito. Vamos esquecer sensibilidade. Porque existem características das mulheres que são peculiares a ela. E a sensibilidade é uma delas. Mas eu quero encorajar todas vocês que estão nessa live a esquecer a sua sensibilidade e se reportar a um conceito que eu vou passar para vocês agora, e eu não sei se vocês já escutaram antes, certo? O conceito é o seguinte: antifragilidade. Conceito de antifragilidade. Existem pessoas sensíveis e sensíveis até demais. Mas, na verdade, as mulheres, as irmãs que estão nessa live, eu encorajo vocês a não serem sensíveis, não. A serem mulheres de Deus, esposas, né? Mães, antes frágeis. Qual é a diferença de antifragilidade e sensibilidade? Digo para vocês. A antifragilidade tem a ver com um aspecto mais racional, que é muitas vezes onde vocês, irmãs, pecam. Vocês são muito mais emocionais do que racionais. A antifragilidade faz com que vocês utilizem essa parte aqui, ó, do cérebro, que se chama córtex pré-frontal. É a parte mais desenvolvida do nosso cérebro. Ela está relacionada à linguagem, à racionalidade e à objetividade também. As pessoas que estão ancoradas no termo de sensibilidade vivem no seu cérebro mais primitivo. Que cérebro primitivo é esse? É o chamado sistema límbico, que todo mundo tem, mulheres e homens. Só que as mulheres usam bem mais do que os homens. Por quê? Porque na esfera do sistema límbico, que é o cérebro mais primitivo das gerações, né, e dos nossos antepassados, esse sistema límbico, ele é racionalizado pelas emoções. As emoções ditam as regras. Ao contrário do sistema do córtex pré-frontal, certo? Se você entende que ser psicológico e ser emocional é diferente, você já está na vantagem para lidar com muitas coisas. Existe uma diferença entre você lidar com questões
psicológicas e você lidar com questões emocionais. Questões psicológicas têm a ver com o córtex pré-frontal. Questões emocionais têm a ver com o sistema límbico, que é esse cérebro mais primitivo que está envolvido nas emoções. Mas lembra, olha que interessante, nós somos criados com mente, vontade e emoção, não é isso? Corpo, alma e espírito, e nossa alma é composta por mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção está na alma. A mente é a questão psicológica que eu acabei de falar, que é atribuído ali à vontade também, né? E tem as emoções. Qual é o grande perigo das irmãs? O grande problema das irmãs? Elas estão tão envolvidas nas suas emoções que elas esquecem que aí é que está o problema. A emoção, a sua emoção, te leva a ter pensamentos. Por isso que as emoções governam a sua mente. Ao contrário, também acontece. Os pensamentos podem governar as suas emoções. O que é que está acontecendo com vocês? Eu não sei. Ah, irmão, eu sinto muito. Então, você está vivendo mais no seu sistema límbico, seu sistema emocional. Ah, irmão, eu sou alguém que penso antes muito, né? Sou alguém que procuro ter uma maior reflexão diante das coisas, não vivo muito perdido em mim mesmo nesse sentido. Então, você está do outro lado. De sorte que ambos os lados acontece o mesmo processo. A diferença é quem governa. E para nós que conhecemos o Senhor, é fácil de entender. O seu espírito governa a sua mente, que governa as suas emoções. Entendeu? De novo, seu espírito, que é onde Jesus está, o Senhor está, o espírito, governa a sua mente. Então, agora você tem a mente de Cristo. E você tendo a mente de Cristo, você sente o que o Senhor sente. Você leva cativo, né? Tudo isso diante do Senhor. Então, agora, as suas emoções, elas estão seguras. O problema é quando acontece o inverso. Aí é que está o problema. Você se desespera. E a gente vai entrar um pouquinho mais nisso no aspecto da palavra também. Mas só para adiantar aqui. Então, quem está no conceito de antifragilidade, e eu vou já falar para você o que é esse conceito, tem uma outra característica interessante. Elas não estão preocupadas com as circunstâncias e os fatos, que é quem está vivendo no seu mundo de sensibilidade. Está muito preocupada com o que está acontecendo, com os fatos, com as dificuldades? Não. Quem está ancorada no conceito de antifragilidade, ela está preocupada muito mais com ela do que com a situação. Porque ela entende que ela domina as situações. Gênesis capítulo 1, né? O Senhor criou o homem para quê? Para dominar. Peixe do mar, né? Aves do céu. O Senhor criou o homem para dominar. Irmãs, Deus criou vocês com o intuito claro, junto com o homem, você ser auxiliadora desse homem, e vocês, né, nós, homens e mulheres, possamos governar sobre todas as coisas. E a primeira coisa que nós precisamos cuidar é das nossas emoções, as irmãs. A primeira coisa que os irmãos têm que cuidar, atentar, são seus pensamentos. Então, veja só. Estou falando aqui, irmãs, direto para vocês, e quero abrir aspas para deixar isso bem claro. Eu sei que todos os irmãos também têm dificuldades. Eu tenho dificuldades. Eu sou homem e tenho dificuldades. Mas entendam que hoje Deus está falando para vocês. Esqueçam seu marido, seu irmão, seu primo, enfim. Esqueçam todas as figuras masculinas que você conhece. Essa mensagem é para você. Se você entender isso aqui, quem está do seu lado vai ser muito beneficiado. E tenho certeza que ele vai ser muito ajudado também. E vai te ajudar. Porque a realidade que você tem hoje, você tem culpa disso. Você tem parcela de culpa nisso. E não tem a ver com o outro. Isso se chama autorresponsabilidade. É você. É sobre você. Não é sobre o outro, é sobre você. Então, ao invés de querer se preocupar muito com o outro, temos que se preocupar conosco. E, obviamente, nos preocupando conosco, estaremos fazendo também bem ao outro. E que cada um faça a sua parte também, e está tudo certo. O que acontece é que nós queremos olhar sempre para o outro. E a nossa parte nós não fazemos. Então, ser antifrágil é olhar para você, é você saber que você domina, que você tem um contato, que você está à frente, que você pode.
Não são as circunstâncias que te dominam, que te aprisionam, que te encobertam, não. Você olha para elas e você fala, calma. Deixa que eu cuido disso. Vocês não vão ficar desesperados. Vocês vão falar, calma. Não é assim. Como deve ser? Você começa a se questionar, a se perguntar. É um trabalho de você com você no primeiro momento. Depois se expande, né? Para quem está com você, para as respostas que você tem que dar, os comportamentos que você tem que ter. Então, tudo começa com você. Então, veja só. O que seria antifragilidade? É diferente aqui, Simone, de resiliência. Eu vou trocar aqui sensibilidade por resiliência. Porque, veja, antifragilidade, que eu estou propondo para todas vocês, é o seguinte, é você saber lidar com suas fraquezas, e todo mundo tem fraqueza, certo? Mas ser antifrágil é você saber lidar com suas fraquezas, e mesmo diante das situações, que podem ser difíceis ou não, podem ser grandes desafios ou não, tudo isso te torna mais forte. Isso é ser antifrágil. Antifragilidade. Não importa o que aconteça, tudo vem para me tornar melhor. Ao contrário daquela coisa de chegou um grande desafio na minha vida, eu vou desabar, eu vou morrer, eu vou me esconder. Não, irmãos. Isso é quem é muito sensível já se tornou insensível. Uma irmã antifrágil é aquela que olha para as situações e fala, eu vou me tornar melhor por causa disso. É diferente de resiliência. Por quê? Porque resiliência, acontece o que acontecer ali. Você continua, apesar das dificuldades. Isso é ser resiliente. Ser antifrágil, não. Não é continuar apesar das dificuldades. É você continuar por causa dos próprios erros. Por causa das dificuldades. Não é porque está acontecendo aquilo e apesar disso eu vou continuar vivendo, não. Eu vou continuar sobrevivendo por causa dos próprios erros. E eu vou sair melhor. E eu vou provar isso para mim. Entendem? Resiliência é uma coisa, antifragilidade é outra. O que é que eu estou propondo para vocês? Que sejam irmãs antifrágeis em todas as áreas da sua vida. Coloque aí no seu caderno. Eu quero ser uma irmã antifrágil. Depois coloque assim, eu sou uma irmã antifrágil, uma esposa antifrágil, uma serva antifrágil. Você precisa declarar isso, minha irmã, todos os dias quando você acordar. Porque senão sabe o que vai acontecer? As situações vão abocanhar vocês. Vão colocar vocês em um buraco. E por você talvez ter uma estrutura de mais sensibilidade, vocês não vão conseguir sair delas. Qual é, então, a resposta para isso? O comportamento é óbvio, não precisa nem ser psicólogo. Eu vou me esquivar, eu vou fugir. Eu não vou querer suportar, eu não vou querer bater de frente, porque senão eu vou sentir dor. E, no fundo, tudo que nós queremos é estar na nossa zona de conforto, porque é bom estar na zona de conforto. Mas quando nós olhamos as situações, declarando que somos antifrágeis, nós percebemos que somos muito mais fortes do que nós achamos que nós somos. E só depois que nós passamos pelas experiências é que nós, de fato, podemos comprovar isso. Agora eu quero aplicar isso na esfera do casamento, do lar. Irmãs, prestem atenção. O seu marido, o seu companheiro, quem está com você, o seu filho, não importa quem esteja com você. As pessoas que estão ao seu lado. Estou destacando aqui o marido porque é uma só carne, né? O seu marido não precisa da sua sensibilidade. Não precisa. Porque ele é mais antifrágil do que você, nesse sentido. O que o seu marido precisa é da sua sobriedade. É da sua antifragilidade. O seu marido não precisa ter alguém que se desespera facilmente. Porque talvez ele também esteja desesperado em algumas situações. O seu marido precisa da auxiliadora que Deus deixou para eles. Essa auxiliadora é a auxiliadora antifrágil. Então, veja só. Se nós temos irmãs sóbrias, que diante das circunstâncias agem
com a sua antifragilidade, irmãos, a nossa casa, o nosso lar nunca mais será o mesmo. A sua vida nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Porque ninguém pode derrubar você. Porque ninguém pode ganhar para você. Porque você não está com a possibilidade de perder nunca. Ou você aprende, né, naquela situação, ou de fato você se torna vitoriosa nela. Não tem possibilidade de desistir, de perder, de abandonar. Não. Aquela situação te torna melhor do que você já é. E é isso que o seu marido precisa. Alguém antifrágil. Porque senão, tudo se torna uma bola de neve. E chega um momento em que as coisas, irmãos, não vão por um bom caminho. Então, veja bem. Percebam. A sua casa, o seu lar, é o principal ambiente de origem, ou não, de todos os caos que pode existir na sua vida. É a sua casa. É a casa onde você morava, que vem dos seus pais. Sempre é lá. Só que agora, na realidade que vocês têm, vocês podem e devem alterar a condição anterior, que vem dos seus pais, com quem vocês moravam, a realidade que você teve. Foi uma experiência. Agora você está em outra realidade. Se você pegar isso que eu estou falando e aplicar na sua vida, sua casa, seu lar, vai ser um ambiente propício para a sua saúde mental, para o desenvolvimento saudável do seu lar. Mas se você não aplica isso, o seu marido, aquele que está do seu lado, ele não pode desempenhar essa função que é sua. Isso depende de você, não é dele. Ele tem também as suas necessidades, as suas demandas, as suas questões. Mas existe algo que é específico de vocês. Só pode ter realidade, sentido, se for com vocês, por vocês. Então, é o seu lar que é a origem de todos os caos ou não. E olha que interessante. É justamente na nossa casa que estamos mais despreparados. As mães, as mulheres. Está sempre mais despreparado. Ninguém está atenta, vamos dizer assim, né? Que é ali que muitas coisas podem acontecer. Né? Coisas mínimas, que pouco a pouco vai se tornando coisas grandiosas. E aonde nós deveríamos cuidar é exatamente o principal lugar onde são originadas diversas demandas e questões, por conta de esquecer do conceito de antifragilidade. Então, o desespero sempre acontece, as angústias são afloradas de forma muito fácil, né? Muitas situações que estão sobre nós, que são expressões que nós não temos como controlar. Então, irmãs, vocês têm uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade não é do seu companheiro ou seu marido. É a sua responsabilidade. É a sua função. Então, veja só. Quem geralmente, se vocês forem falar, né, pensar aí rapidamente, na sua casa, quem geralmente mais facilmente sai do sério? É o seu marido ou é você? Então, olha só. Isso tem a ver com sensibilidade. Vocês já viram um homem, marido, seu irmão, enfim, chegar assim e falar, irmão, amor, deixa eu falar como é que eu tô pra você. Eu tô sentindo assim, tô sentindo assado, tô dessa forma. Conversar com você ali o tempo todo, desenvolver uma conversa de muito tempo. Você já viu homens fazendo isso de forma consistente? Várias vezes acontecer isso, do nada ele chega, vamos conversar, vou falar um pouco sobre mim, o que eu estou sentindo. Por que isso acontece, irmãos? Por que isso não acontece? Vocês já perceberam isso? Agora vamos fazer o contrário. Isso não acontece com mais facilidade? As mães querem falar, querem explicar o que está sentindo, querem mostrar algumas coisas. Vejam, tem realidades que têm a ver com homens, estrutura masculina. Tem outras realidades que têm a ver com estrutura feminina. Não tem como a gente querer encaixotar tudo e achar que vai dar certo, não tem. Claro que existem as exceções, mas nós precisamos entender o funcionamento das coisas, e isso tem a ver com estudar um pouco sobre psicologia, desenvolvimento humano, para que a gente possa evitar alguns problemas. Porque às vezes a gente está querendo exigir uma coisa que não é possível. É uma realidade que é muito mais difícil
mas talvez para você seja mais fácil. Então, você entendendo melhor como funciona a cabeça do homem, da outra parte, isso te ajuda, irmãs. E olha só, o seu marido precisa de você. Deixa eu ler para vocês. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 4. Olha o que diz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Senhor Jesus, já passei de uma hora aqui, Senhor, meu Deus. Me suportem mais um pouquinho, irmãs. Olha o que fala. Capítulo 3, versículos de 1 a 4. Mulheres, tá vendo? Isso aqui é específico para vocês. Sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Seja ganho sem palavras. Só por meio do quê? Do seu procedimento. Você não está falando nada e você está ganhando seu marido. Às vezes as irmãs querem falar muito e ainda falam na hora errada. Não tem como ganhar o seu marido dessa forma. E é normal falar, irmão, desabafar, mas precisa ter esse equilíbrio. Seja ganho pelo procedimento da sua esposa. Isso aqui é comportamento, tá? Uma atitude. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Versículo 4. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha só que versículo rico. Não depende apenas dos seus comportamentos, do que é exterior, mas tem a ver com a essência que é interior. O seu procedimento exterior é uma realidade do que é interior em você, da sua união com aquele que é incorruptível. Olha como fala o versículo 4, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente uma experiência da irmã na Bíblia. Então, Deus deseja isso de vocês, irmãs. O seu procedimento manso e tranquilo. E isso tem a ver com uma realidade que é peculiar a vocês. É um procedimento de vocês, de Deus para vocês. Então, funcionamento psicológico de homens e mulheres é completamente diferente. Por exemplo, o homem é mais objetivo. Ele vai falar a mesma coisa para você, mas de uma forma muito mais objetiva, clara, pontual. As mulheres, não. As mulheres vão detalhar tudinho ali para que você entenda. E realmente tem que ser assim, muitas vezes, porque o homem não vai entender, né? Ele não vai entender. Existem casos e casos, né? Existem exceções também, mas geralmente é assim. As mulheres são bem mais detalhistas, explicam direitinho. Homens não, é a forma deles. Homens são mais racionais, como eu falei, né? Eles usam mais o córtex pré-frontal. Só que as mulheres são mais emocionais, estão mais no seu cérebro mais primitivo. Estão envoltas muito mais em suas emoções. O homem, ele tem uma percepção mais concreta. As mulheres não, elas conseguem ver além. Elas olham lá, meu Deus, vai acontecer assim, preste atenção. É assim, o homem nunca vai pensar isso. Nunca vai imaginar que isso pode acontecer. Eu estava até brincando com minha esposa, né, que geralmente, antes de casar, tinha chuva, normal, eu estava em casa, para mim estava só chovendo. Hoje não. Quando chove, eu já lembro que toalha do lado de fora, no varal. Porque esse é o procedimento dela. Começa a chover, ela corre para o fundo para ver se tem roupa no varal para pegar. Aonde que eu ia imaginar que estava chovendo, que tinha roupa no varal, que tinha que tirar, porque senão podia chover? Aonde que o homem vai pensar isso, irmãs? Não vai, não. Então, vocês precisam entender o funcionamento psicológico dos homens para lidar com eles. Senhor Jesus. Então, antifragilidade é isso, irmãos. É você aprender com as situações a se tornar mais forte. Você vai brigar com seu marido porque ele esqueceu a roupa no varal lá, e aí vai gerar outra confusão, e vai ter mais coisas. Vai dormir brigados ali por causa de uma roupa no varal? Não, irmãos. E você também não vai falar com ele naquela hora, não, se talvez isso for gerar uma discussão. Em uma outra oportunidade, você vai chamar ele e falar, amor, você viu que choveu?
Você viu que tinha roupa no varal? Quando acontecer isso, amor, pega a roupa. Mas acontece que às vezes as situações acontecem no mesmo momento e as irmãs blá, 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 né? Começam a falar. Isso só gera, muitas vezes, mais problemas. Então, tem que usar a sabedoria, irmãs. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E agora, para finalizar essa palavra, eu queria trazer algumas questões mais espirituais, podemos dizer assim, certo? A referência bíblica, irmã, que eu falei foi 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Mas agora eu queria, para finalizar tudo que eu falei de conceitos psicológicos e humanos, queria trazer para vocês, irmãs, algumas falácias de Satanás, mentiras de Satanás sobre a vida de vocês. Vocês precisam estar claras, assim como está clara sobre o funcionamento de homens e mulheres, e sobre todos esses aspectos que eu trouxe para vocês, precisam estar claras sobre a estratégia de Satanás na vida de vocês. Na sua casa, no seu relacionamento, sobre você. E a grande primeira mentira, a falácia de Satanás, para vocês, é que vocês são sexo frágil. São fracas. Irmãs, isso é mentira de Satanás. Aí você fala assim, mas irmão, cuidado com o que você está falando, irmão. Porque a Bíblia fala uma parte mais frágil. Você está indo de encontro à palavra, irmão. Eu te explico, meu irmão. Não estou indo de contra a palavra, não. Olha o que fala. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Fala assim, maridos, vós igualmente, vivei a vida como um do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu falei para vocês que Satanás disse que a mulher é um sexo frágil, mas a Bíblia fala aqui que a mulher, considerai a vossa mulher como a parte mais frágil. Então, como é que se explica isso? Te explico. No tempo em que foi relatado sobre tudo isso que compõe a Bíblia, e há gerações e gerações atrás, nós podemos acompanhar conteúdos históricos, inclusive. Nós sabemos que a realidade de vida da mulher outrora era diferente da realidade de hoje. A Bíblia não muda, a Bíblia permanece. É o falar de Deus. Só que as gerações mudaram. Naquele período em que foi escrito isso aqui, existia um contexto específico. E em nenhum momento essa palavra está relacionada às irmãs ser frágeis, emocionais, nesse sentido de moral, emocional. Olha só, as irmãs são mais sensíveis porque estão muito mais envolvidas no aspecto emocional. Mas a fragilidade com que a Bíblia fala não tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com o reconhecimento de Deus em que a mulher, em sua estrutura, ela é mais frágil que o homem. Não tem como, não. Por exemplo, pegue uma mulher, coloque ela em uma firma, num trabalho de construção civil lá, para carregar peso todos os dias. Todos os dias essa mulher vai carregar peso. E coloque junto com o homem. Tem mulheres que conseguem, é verdade. Tem tudo as suas exceções. Mas, em geral, essa mulher não consegue. Essa mulher não consegue desempenhar o papel desse homem porque o corpo do homem tem uma estrutura que, inclusive, tem mais oxigênio, glóbulos vermelhos, que potencializa essa questão de força do que a mulher. Então, enquanto estruturas, somos diferentes. Mas aqui, irmãos, a Bíblia fala, tratai-a com dignidade. Sabe por quê? Porque lá atrás as mulheres não eram valorizadas, como até hoje muitas vezes não são. Não são tratadas de forma adequada. E aí entra aquele conceito, feminismo, machismo, que é tudo conceitos do mundo. E isso não é referência para nós. Cristo amou a igreja, se entregou por elas. Então, Cristo é o nosso referencial enquanto maridos. E a igreja, né, é o referencial enquanto mulher. Nós precisamos cuidar da igreja, amar a igreja, servir a igreja, né? Assim como Cristo fez isso para a igreja e nós precisamos fazer isso com nossas esposas mulheres. Mas aqui, irmãos, a parte mais frágil não tem a ver, muitas vezes, com a sua estrutura psicológica. E digo mais. Talvez as mulheres nem saibam a força que ela tem. Vocês, irmãos, às vezes nem saibam a força que vocês têm a nível psicológico e emocional. Vocês acham
que vocês são sexo frágil mesmo, vou dizer aqui, só pontuei algumas coisas. Irmãs, vocês sentem cólicas, e muitas vezes cólicas que doem demais. Vocês menstruam. Vocês têm dores de parto. Vocês têm menopausa, alterações hormonais. Vocês fazem as coisas em casa, às vezes está morrendo de dor e está fazendo elas em casa. Você acha que um homem consegue fazer isso, irmãs? Consegue não. O homem está sentindo uma dorzinha de cabeça, uma coisinha, já está ali todo molinho, coitado, Jesus. A mulher, ela é diferente. Ela é forte, irmãos. E ela precisa auxiliar aquele que está do seu lado com essa força. Então é mentira de Satanás dizer que vocês são frágeis. Vocês não são frágeis. Vocês são frágeis no aspecto estrutural. Mas Deus precisa, irmãos, desses atributos que só vocês têm, para que a sua missão seja executada com perfeição aqui na Terra. Então, mulher, sexo frágil, é conversa. Mas Satanás quer colocar na nossa mente uma realidade que não existe. E nós acreditamos nisso. Então, quando ele fala para nós, na nossa mente, nós logo acarretamos isso na nossa vida. E nós aceitamos isso. Que vocês não possam ser enganadas pelo inimigo, irmãos. Vocês são fortes. São mulheres guerreiras. Olha as mulheres de tempos atrás. Nós temos aqui várias irmãs que algumas são mais idosas, outras mais novas. Imagine se as irmãs que têm uma realidade anterior, que têm um contexto de vida completamente diferente, os nossos avós, bisavós, que tinham 5, 6, 10 filhos. Imagine se elas fossem tão sensíveis, fossem tão presas a esse aspecto. Cuidar de não sei quantos filhos, não sei quantos netos, trabalhar, colocar para a escola, educação. Tudo isso, ser mãe, ser vó, ser tia, ser dona de casa. Essa é uma mulher frágil? Mas hoje, o contexto em que nós estamos inseridos é outro. E Satanás aproveita esse contexto para dizer para você, olha, você não é nada. Você não consegue. Você é frágil. Você é vulnerável. Você não tem forças. Aí muitas se condenam porque não conseguem abraçar tudo, né? Tem um trabalho, tem a escola do filho, tem a casa, tem a esposa, é mãe, e de repente não consegue lidar com tudo e isso é uma pressão enorme, irmãs. Não se sintam pressionadas. Façam o que é possível fazer e não acarretem questões na sua mente quanto a isso. Tenham uma vida a mais leve possível. Não conseguiu lidar com tudo ao mesmo tempo? Lida com o que é possível. Conseguiu hoje? Amanhã consegue lidar com outras coisas e está tudo certo. Vocês não precisam ser guerreiras todos os dias, o tempo todo. Mas vocês não podem se pressionar da forma que se pressionam. Então, vocês não são frágeis. Frágil é o falar de Satanás para nós. Esse falar só se torna frágil quando nós nos voltamos ao Senhor e vimos que Deus tem um falar para nós. Então, a segunda falácia dele é que vocês são menos importantes. Não, as mulheres são menos importantes. É aqui entra todo aquele conceito que eu já falei, feminismo, machismo, tantos conceitos do mundo. Irmãos, não aceitem a voz de Satanás na vida de vocês, na mente de vocês. Não aceitem, declare todos os dias, eu sou uma cristã antifrágil. Eu sou uma mãe antifrágil. Eu sou uma esposa antifrágil. Eu vou ser o melhor que eu posso ser por causa de tudo isso. E porque eu não estou só. Eu tenho um Senhor comigo. O Senhor disse que nós não nos daríamos um fardo que nós não poderíamos suportar, né? Então, irmãs, usem as suas peculiaridades, aquilo que Deus deu para vocês, para cumprir a missão de vocês. E agora eu queria ler com vocês um exemplo de alguém que sempre foi antifrágil. Abram a Bíblia comigo, Maria, o exemplo de Maria. Olha que sabedoria dessa irmã. Deus precisou usar essa mulher, porque o seu filho ali, né, nasceu no seu ventre. E agora ela tinha uma obrigação, ela tinha uma missão. Ela tinha uma missão, irmãs. Irmãs, você tem uma missão. Não fujam da sua missão. Existe uma missão que é só sua. Maria tinha uma missão que é só dela. Dentre diversas mulheres, o Senhor, o Espírito, escolheu ela.
Versículo 18 fala assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, eles não tinham contato, eles não tinham coabitado antes ainda. Sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Aqui a Bíblia dá o contexto de Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher escolhida dentre tantas outras que temia a Deus. Só que se você for olhar do versículo 19 ao versículo 24, não se fala mais de Maria, mas foi Maria que concebeu Jesus. Aqui fala o nascimento de Jesus Cristo, por meio de Maria. No versículo 18, ela se achou grávida pelo Espírito. Foi a primeira vez que alguém se achou grávida pelo Espírito. E agora eu pergunto para vocês, irmãs. Imagine hoje. De repente você está dormindo, você acorda e você está grávida. Imagine que situação. De repente você se viu grávida. Não é de seu marido. Não tinha possibilidade de você estar grávida. E você engravidou. O que vocês, irmãs, iam fazer? Iam ficar desesperados? Iam ficar... Como é que vocês iam ficar? Digo mais. Como é que você, que é casada com seu esposo, seu marido, como é que você ia explicar a ele? Amor, eu estou grávida do Espírito. Como é que você ia falar isso para o seu marido? Como é que ele ia entender? Porque já disse aqui para vocês. Vocês têm uma mente diferente da dele. Como é que esse marido vai entender que você falar, meu irmão, meu filho, eu estou grávida do Espírito? Tem possibilidade dele entender, irmãos? Senhor Jesus, que incrível esse contexto aqui. Só que sabe o que é interessante? Que Maria é mulher e ela, piu, fala nada. Ela fica caladinha e olha que mulher fala. E Maria, como é que ela fala aqui? Me explique como é que ela vai fazer isso aqui. Aí, se ela não fala, quem gerou nela tem que falar. Tem que fazer alguma coisa. Né? Olha o versículo, como fala. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, né? Dar um mau testemunho ali, resolveu deixá-la secretamente. Ele já estava decidido. Olha que é o marido aqui. Senhor Jesus. Enquanto ponderava, olha o que diz o versículo, nessas coisas, ou seja, ele já estava resolvido. Ele ia fazer isso. Mas enquanto ele ponderava, olha o que aconteceu. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Não foi Maria que quis explicar, não. Ele até viu lá, né? Ela estava grávida. Mas quem falou para ela foi o próprio Deus, o anjo representando o Senhor aqui. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, né? Que a virgem conceberá, dará à luz a um filho e será chamado pelo nome de Emanuel. O que quer dizer Deus conosco? Depois que o Senhor falou com ele, olha o que fala. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Veja, não tinha como explicar, talvez ele não ia entender, ele já estava resolvido o que ia fazer. O Senhor fala para ele. Então, quando o Senhor fala para ele, irmãos, olha o que ele diz aqui. José despertou do sono e ele fez como o Senhor ordenou. Sabe qual é o problema das irmãs, muitas vezes? É que acha que em qualquer circunstância pode falar muito. Isso é um dom que vocês têm, irmãos, de poder ser detalhistas, falar, desabafar, ajudar. Mas não é porque aconteceu qualquer coisa que você tem que falar nada, não, irmãos. Surgiu um problema, uma coisa grave, uma situação difícil. Você não precisa se comportar de forma precipitada. Você primeiro precisa falar com o Senhor. Você primeiro precisa abafar com o Senhor. Levar diante do Senhor. E se a questão for com aquele que você convive, peça ao Senhor para falar com ele. Antes de querer resolver, brigar, discutir, ter maiores problemas. Porque se o Senhor fala para ele, está tudo certo. Você pode orar, apresentar ao Senhor. Porque se Jesus fala com ele,
Tá tudo certo. Olha a ordem de Deus. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. A mulher não é menos importante porque está lá embaixo, não. Muito pelo contrário, ela é muito importante, porque ela recebe tudo que vem do pai, do filho, passa pelo marido e chega nela. A promessa de Deus se concretiza na mulher. Agora imagina se Maria, quando viu que estava grávida, se desesperasse, se descabelasse. José, eu preciso te falar, eu tenho que te contar uma coisa. Ó Senhor Jesus, irmãs. Perceberam a lição de Maria? Era uma mulher antifrágil, que usou essa situação para se tornar mais forte. E ela foi muito útil ao Senhor por conta do seu procedimento. Para finalizar agora, Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. É uma outra experiência que eu queria mostrar para as irmãs. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Juízes, capítulo 4. Deixa eu ver. É isso mesmo. Versículos... Senhor Jesus. Versículo 4. Fala da história de Débora. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quede de Naftali, e disse-lhe: porventura, Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai, leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, Débora, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Irmãs, que mulher poderosa. Juíza, era uma profetisa, era alguém que as pessoas viam e ela dava ordens. Esse é o exemplo de mulher que vocês precisam ser. Precisam se tornar mulheres antifrágeis. Não mulheres que estão sujeitas, né, às condenações das situações, mas mulheres que dominam sobre elas. E se você for olhar aqui mais para frente, ela falou, né, que iria ali o versículo 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher, as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Prosseguindo aqui, vai dizer que ele ainda fugiu, Cícera ainda fugiu, mas entra aqui uma outra mulher, chamada Jael, a partir do 17 ao 21. Essa mulher, que era esposa de mulher de Heber, acolheu, né, Cícera ali. E o que aconteceu? Ela acolheu o inimigo na sua casa. Irmãos, olha o que aconteceu. Versículo 21. Ela estava diante de um inimigo, tá? Então Jael, mulher de Heber, versículo 21, tomou uma estaca da tenda e o lançou mão de um martelo. E foi-se mansamente a ele e lhe escravou a estaca da fonte. De sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque, Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostra-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Outra mulher que desempenhou um papel importante na Bíblia, e olha o que ela fala, irmãos. E foi mansamente a ele. A mulher estava com o inimigo na sua própria casa. E ela não se desesperou, ela não se exaltou, ela não teve nenhum comportamento alterável. Ela mansamente foi a ele e fez o que deveria fazer. E aqui é interessante que a Bíblia fala que ela era mulher de Heber. Irmãos, você, que é esposa de alguém, né? Que é mulher de alguém, o Senhor deu uma missão para você.
cuidar de alguém e fazer o que for necessário para manter todo o ambiente saudável no seu lar. E se for necessário matar o inimigo, vocês não vão estar apoiados em um outro. Vocês vão e mansamente irão fazer isso. Porque vocês são mulheres antes frágeis, que lidam com as situações de forma sóbria, forma racional, que olham as situações e contextualizam. Não estão presas nas suas emoções. Que vocês possam ser como Jael, como Débora, como Maria, como Ruth, como Esté, como tantas outras. Vocês têm uma missão, irmãos. E a minha missão nesse dia, nessa live, foi encorajar vocês a dizer que vocês são mais fortes do que vocês acreditam que são. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam se voltar ao Senhor e reconhecer nele o seu valor. Eu vou finalizar fazendo uma oração. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de falar com vocês. Peço perdão pelo avantajado horário, mas eu tinha certeza que esse horário ia passar, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado por essa comunhão, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor está querendo gerar um exército de irmãs antifrágeis, que não estão presas na sua sensibilidade superficial, mas que têm aprendido a lidar com as circunstâncias de uma forma diferente. Sendo uma mulher de Deus, uma serva de Deus, uma esposa adequada, uma mãe adequada. Ó Senhor Jesus, de nós mesmos nós não somos fortes, Senhor, mas o Senhor nos chamou para uma missão. E quando nós nos voltamos ao Senhor, nós reconhecemos que tudo está em Ti. Que o Senhor abençoe todas as nossas irmãs que estão aqui nessa live, todas aquelas que irão escutar essa live, que o Senhor possa abençoá-las grandemente e possa suprir os desejos do seu coração. Ó Senhor Jesus, cuida da sua vida, da sua mente, das suas emoções, da sua família, da sua casa. Eu apresento todas elas em nome de Jesus. Aleluia. Abençoe, irmãos. Amém. Fico por aqui. Amém, né, irmãs, né? Hoje sabemos que somos antifrágeis. Amém. E nesse momento, o irmão Kaique, ele está aberto a algumas perguntas. Temos um tempinho aí para as irmãs fazendo perguntas para o irmão. Só que eu peço, irmãs, que as irmãs vão colocando assim no chat que quer fazer pergunta, que eu vou estar anotando, que a irmã vai abrir o microfone de acordo à ordem, viu? Infelizmente não vamos, né, poder atender todas, mas eu creio que algumas perguntas, né, a resposta de umas vai conseguir responder, tirar algumas dúvidas de outras. Então, a irmã pode colocar no chat que quer fazer pergunta, e aí eu vou estar anotando, e aí, pela ordem, a irmã vai poder abrir o seu microfone. Se tiver alguma pergunta, eu não sei, né? Mas, de repente, tem alguma irmã que não queira fazer uma pergunta diretamente, né? Aí pode botar aqui no pessoal, que a gente faz a pergunta para o irmão também, viu? Aí tem uns minutinhos, as irmãs pode ir colocando aí no chat a questão da pergunta. Eu gostaria que as irmãs pegassem suas xicrinhas antes de começar as perguntas para a gente bater uma foto. As irmãs estão me ouvindo? Eu vou pegar a minha lá na cozinha, tá bem, irmã? Peraí. Amém, minha amada. Então, deixa eu ver se está pausando. BH. Vou pegar do café que eu tenho.
Kézia Coelho. Irmãos já pegaram a xícara, já podemos bater a nossa foto. Eu vou encerrar aqui a gravação, pode ser?